Oi, pessoal, eu sou a Vaniele, faço parte do PIBID e estou cursando licenciatura em Química no IFG Campus Inhumas. Hoje eu vou estar apresentando para vocês um pouco sobre isomeria geométrica. A isomeria geométrica é um tipo de isomeria espacial. Então, antes da gente continuar, vamos entender primeiro o que ela é. A isomeria espacial é um tipo de isomeria onde a estrutura molecular das substâncias orgânicas apresentam diferentes tipos de estruturas espaciais, que só são perceptíveis através de uma análise espacial da molécula. Além disso, a isomeria espacial é dividida em isomeria geométrica e isomeria ótica. A isomeria geométrica compara a posição dos ligantes de dois átomos de carbono de uma cadeia. E para fazer essa comparação, usamos uma espécie de plano imaginário. Tá, mas o que seria esse plano imaginário? Bom, basta a gente olhar para a estrutura da molécula. É só vocês imaginarem uma linha horizontal passando entre os carbonos, e desse jeito, claro, a molécula vai ficar dividida e vocês vão conseguir comparar os ligantes dos carbonos em cada parte. Essa linha horizontal, então, seria o plano imaginário. A isomeria geométrica ocorre devido à diferente disposição espacial dos átomos em cadeias insaturadas e abertas, que são aquelas que ocorre a ligação de dois átomos de carbono por meio de ligação dupla ou tripla. E também em cadeias cíclicas ou fechadas, que apresentam seus átomos aí ligados entre si, formando um ciclo, uma figura geométrica ou um anel. Antes de explicar para vocês o que o composto precisa para estar nesse meio da isomeria geométrica cis-trans, vamos entender primeiro o que cis e trans significam, né? A palavra cis quer dizer próximo de. Tá, mas o que isso tem a ver com a isomeria? Vamos relembrar o plano imaginário. Depois que a molécula está dividida pela linha horizontal, vocês vão comparar os ligantes. Aqueles que forem iguais e tiverem do mesmo lado do plano, eles são chamados de isômeros cis. A palavra trans vem do latim e significa através de. Nesse caso, os ligantes iguais ficam em lados opostos do plano e são chamados de isômeros trans. Essa isomeria ocorre em compostos cíclicos que apresentam dois ou mais grupos diferentes ligados a pelo menos dois átomos de carbono de uma cadeia. Porém, os ligantes diferentes de um átomo de carbono precisam ser iguais ao do outro átomo de carbono. Dois carbonos dessa estrutura possuem ligantes diferentes entre si e iguais aos do outro átomo de carbono. Aí, nesse primeiro exemplo, os ligantes iguais estão do mesmo lado do plano. E como a gente aprendeu antes, quando eles estão assim, são chamados de isômeros cis. Nesse segundo exemplo, os ligantes iguais estão em lados opostos do plano. Então, como a gente já sabe, eles são isômeros trans. Para que ocorra essa isomeria, é necessário que os ligantes de um mesmo carbono sejam diferentes e que os dois carbonos tenham pelo menos um ligante em comum entre si. Como vocês podem ver aí no exemplo, o primeiro é isômero cis e o segundo
tem isômero trans. Essa isomeria agora vai olhar a complexidade do ligante, quer dizer, a sua quantidade de átomos ou o número atômico. O termo E vem do alemão e significa opostos. Neste caso, os ligantes mais complexos ou de maior número atômico ficam em lados opostos do plano. O termo Z também vem do alemão e significa juntos. Aqui, os ligantes mais complexos ou de maior número atômico estão do mesmo lado do plano. Os isômeros geométricos possuem diferentes propriedades químicas e físicas, mesmo que sejam feitos dos mesmos elementos. Por causa dessas diferentes propriedades das moléculas cis e trans, a isomeria geométrica é aplicada na indústria química, farmacêutica e em experimentos científicos. Um exemplo da aplicação dos isômeros geométricos é o ácido maleico. Ele é o isômero cis porque os dois grupos de hidroxila ficam do mesmo lado do plano. Esse ácido é utilizado na composição de geleias, marmeladas e bebidas de frutas. Já o ácido fumário é o isômero trans, porque os dois grupos de hidroxila estão em lados opostos do plano. Esse ácido é utilizado como agente flavorizante para dar sabor às sobremesas e também para proporcionar ação antioxidante. O que será que a isomeria cis-trans tem a ver com os feromônios? Os feromônios mais usados na agricultura são os sexuais, excretados pela fêmea e algumas vezes pelo macho. Um exemplo de atraente sexual excretado pelas fêmeas da mosca doméstica é o cis-9-tricoseno. E o curioso, seu isômero na forma trans não apresenta a propriedade de agir como feromônio. Esse feromônio possui os hidrogênios dos carbonos 3 e 4 da dupla ligação na forma trans, um em cada lado do plano, enquanto que os outros hidrogênios dos carbonos 5 e 6 estão na forma cis. E outra curiosidade para vocês, a troca de posição dos grupos ligados a essas insaturações corresponderia a outra substância totalmente diferente e que o inseto não conseguiria reconhecer. Na agricultura, se utiliza esses feromônios para livrar as plantações de insetos. Eles pegam o feromônio, sintetizam o isômero certo em laboratório e aí colocam em uma espécie de armadilha, de caixa na plantação. E aí esse inseto vai ser atraído pelo feromônio que está ali dentro, né? Ele fica preso e acaba morrendo. Na retina, existem células fotorreceptoras que contêm uma substância chamada cisretinal. A incidência de luz provoca sua transformação em transretinal, que é a reação que gera impulso elétrico. E aí isso é enviado ao cérebro e lá os impulsos são interpretados, compondo as imagens que a gente vê e tudo aquilo que enxergamos. O olho, ele dispõe de mecanismos que são capazes de reconverter o transretinal em cisretinal. E aí dessa maneira ele fica pronto para receber mais luz. Essa primeira questão é do Enem PPL 2017. Em algumas regiões brasileiras, é comum se encontrar um animal com um odor característico, o zorrilho. Esse odor serve para a proteção desse animal, afastando seus predadores.
Um dos feromônios responsáveis por esse odor é uma substância que apresenta isomeria trans e um grupo tiol, ligado à sua cadeia. A estrutura desse feromônio que ajuda na proteção do zorrilho. Vamos lá então olhar todas essas estruturas para ver qual que é a resposta certa. Começando aqui pela A. Se a gente observar e lembrar do conteúdo que foi passado, ela não é considerada isomeria porque tem dois hidrogênios ligados no mesmo carbono. E isso não pode acontecer. Ok? Então ela é uma resposta errada. Olha só a B agora. A B, ela é uma isomeria e é trans, porque os dois ligantes iguais, que são os hidrogênios, estão em lados opostos do plano. E aqui também, ligado ao carbono, temos o grupo tiol, que é o SH. Então, essa aqui, pessoal, é a resposta certa, né? Tá aqui todos os requisitos que estavam na questão. Só que vamos ver por que as outras estão erradas, né? Na letra C, a única questão aqui é que ela é cis. Aqui a isomeria é cis, porque os dois ligantes iguais, que são os hidrogênios, estão no mesmo lado do plano. Então, por isso que ela não é a resposta certa. Olha aquele caso da letra A novamente aqui, ó. Isso aqui não é isomeria, porque o carbono tem dois ligantes iguais. E ainda assim, não é um grupo tiol, ó, porque o enxofre está sozinho. Então, essa aqui é uma resposta errada, né? Aqui na E, é o mesmo caso. É uma isomeria cis, os dois ligantes iguais estão do mesmo lado do plano, e também o enxofre está sozinho, não é um grupo tiol, tá bom? Vamos lá então para a segunda questão. Essa aqui é do RJ 2017. O ácido linoleico é essencial à dieta humana. Ele apresenta a seguinte fórmula estrutural espacial. Essa aí, ó, grandinha para vocês verem. Como é possível observar, as ligações duplas presentes nos átomos de carbono 9 e 12 afetam o formato espacial da molécula. As conformações espaciais nessas ligações duplas são denominadas respectivamente cis e cis, cis e trans, trans e cis, trans e trans. Vamos lá então descobrir qual que é a resposta? Essa questão da 2 tá bem fácil de vocês entenderem, ó. Nessa primeira ligação dupla do carbono 9, os dois hidrogênios são os dois ligantes iguais, então eles estão do mesmo lado do plano. E os outros de maior complexidade do outro lado. Então, essa isomeria aqui é cis. E a ligação dupla do carbono 12 está do mesmo jeito também. Embaixo a gente tem os ligantes iguais, que são os hidrogênios, e em cima os de mais complexidade. Então, aqui também é uma isomeria cis. Então, a resposta dessa questão é cis e cis. Vamos então para a nossa terceira e última questão. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparecem. Vamos pegar então o nosso isômero, que é o cis1,2-dicloroeteno, e fazer a sua estrutura, né? Tá aqui então a estrutura do isômero cis, claramente dá para ver isso, né? A sua isomeria. E para converter em trans, a gente precisa romper a ligação π, que a gente sabe que para isso precisa de luz
ou de calor, né? Ficando então esse carbono com uma ligação simples e aí possibilita a rotação, né, para a forma trans. Olhando agora para a polaridade, sabemos que entre o carbono e o cloro é mais eletronegativo, né? Entre os dois vetores, temos uma resultante que aponta para cima, e se for diferente de zero, a molécula é polar, que é o caso dessa cis, ela é polar. Já aqui no trans, os dois vetores, eles se cancelam, né? Estão lados opostos, e o momento resultante deles é zero. Então, isso faz com que a molécula seja apolar. Agora, ela sendo apolar, ela realiza a interação de polo induzido de polo induzido, que é bem menor que da sua molécula cis. Então, a resposta para essa questão ficaria a letra E, né? O cis-1,2 dicloroeteno é uma molécula polar e seu isômero trans apresenta menor ponto de ebulição por ser uma molécula apolar. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo. Espero que vocês tenham entendido. Se precisarem tirar algumas dúvidas, podem entrar em contato e bons estudos!